E aqui damos início a mais uma edição do Guimarães em Debate, às sextas-feiras, a partir das 21 horas, nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães, como habitualmente com o trio de comentadores Francisco Teixeira, Mariana Silva e Carlos Caneja Amorim, que nos próximos 50 minutos vão olhar para alguns dos temas que marcam a atualidade política, económica e social do Concelho de Guimarães. Ora, esta semana o painel do Guimarães em Debate olhou para o calendário e viu que em 26 de setembro, no passado dia 26 de setembro, passou um ano sobre as últimas eleições autárquicas de 2021, que voltaram a confirmar a maioria absoluta do Partido Socialista em Guimarães. Ora, é normal estabelecer balanços intermédios e o balanço de um ano é aquele que o painel do Guimarães em Debate acha que devemos olhar. Perceber primeiro, então, o que é que se pode destacar deste primeiro ano e quais são os grandes desafios que são colocados à gestão socialista nos próximos 3 anos e, por que não dizê-lo também, à oposição que aspira a ocupar esse lugar. É a partir daqui que, então, dou as boas-vindas a todos. Vamos, minha senhora, meus senhores, vamos então olhar para o dia 26 de setembro de 2021. Vamos, talvez, desafiá-los a pensar em quais foram as grandes linhas que se poderia esperar deste mandato do Partido Socialista e até que ponto isso se vem concretizando. Francisco Teixeira, começamos por aí. Vamos olhar para o último mandato de Domingos Bragança. Sim, podemos olhar para o último mandato de Domingos Bragança, que são 4 anos. O início deste mandato, que é um ano, penso que é nesse que estás a pensar, não é? Falava do último mandato de Domingos Bragança, porque não poderá... O ano deste último mandato de Domingos Bragança. Bom, os primeiros anos de mandato são tradicionalmente anos para rearranjar a casa, ou arranjar a casa, mesmo quando... Mesmo neste caso? Mesmo neste caso... Sucessivas maiorias absolutas? Mesmo neste caso, por variedíssimas razões. Em grande parte porque houve uma grande renovação, querem pessoas, querem juventude, dentro da Câmara Municipal de Guimarães, que é porque os próprios ciclos assim mandam, não é? Não vale a pena eludir... Os ciclos eleitorais, há projetos que vão para além dos ciclos eleitorais, mas todos os partidos, todos os municípios, todas as maiorias, todos os governos projetam os projetos, passa a redundância, projetam as suas obras, projetam os seus planos de maneira a coincidirem nas suas partes finais, mais ou menos, com a componente eleitoral. Quem disser que isto não é normal, enfim... terá que explicar como é que devia ser. É normal, Francisco. É normal. Todos admitimos isso. É normal. Mas eu não resisto a perguntar. E deveria ser assim? Não, uma parte sim, outra não. É aquilo que eu digo. Eu acho que é normal. Não é? Mas há projetos que, evidentemente, têm uma dimensão que vão para além de um mandato, de um primeiro ou até de um segundo mandato. E um desses projetos que continuou e se confirmou e se reconfirmou, de alguma maneira, neste segundo mandato, é justamente o novo desafio da candidatura à Capital Europeia Verde, que é justamente um projeto estrutural que vem de trás, já teve inclusive uma candidatura que não foi ganha nessa primeira análise por Guimarães, mas que foi estabelecido um timing, foi estabelecido uma equipa para preparar uma nova candidatura que não vale só pela candidatura, mas vale justamente pelo passado e por aquilo que ela pode projetar em termos de planeamento e de execução ambiental, de qualificação ambiental em Guimarães. E isso é uma marca deste primeiro ano, claramente. Como é uma marca deste primeiro ano, sendo o concurso para as 172 casas de habitação, que também já vinha do passado, mas que se concluiu neste primeiro ano o projeto para que elas pudessem ser adjudicadas e depois, esperemos, concursadas, construídas e concursadas quanto antes, o que é de enorme relevância. É normal que as oposições não deem a relevância retórica e na economia do discurso a uma coisa desta dimensão, mas... Está já a esvaziar os eventuais argumentos? Não, eu digo na economia do discurso é normal que as oposições se esqueçam daquilo que tem esta dimensão, não é? Porque de facto 172 casas, enfim, não resolve os problemas da habitação em Guimarães, mas tem uma enorme relevância. Só se espera que continue, mas estamos a falar deste ano em particular. Como também tem uma enorme relevância o Teatro Jordão, que é também uma aposta estratégica. A cultura é uma aposta estratégica há décadas em Guimarães
e que foi reconfirmada com a inauguração do Teatro Jordão em janeiro, fevereiro, tá? Deste ano, e que se revela uma aposta ganhadora de vários pontos de vista, porque o Teatro Jordão não é só o Teatro Jordão, independentemente de alguns pormenores da própria infraestrutura em si, acho que é uma aposta ganhadora. Como é relevante... Só mais uma. A abertura do processo concursal, se quisermos, para a pedonalização do centro histórico, aquilo que falámos aqui a semana passada. E que, portanto, também caiu em cima deste mandato, deste ano, mais exatamente, e, portanto, também marca de maneira muito significativa este mandato. Eu penso que se liga de algum modo à candidatura à Capital Verde. Sim, claro que sim, claro que se liga. Isto está tudo ligado, não é? Está tudo ligado. Somos todos a poeira das estrelas, não é? Portanto, estamos todos ligados uns aos outros. Mas por si só, isto acho que tem relevância. Muitas destas coisas vêm do passado, que dão a dimensão estrutural que tem que ter. Foram de alguma maneira consumadas ou ultrapassadas etapas de grande importância durante este primeiro ano, que depois vão ser desenvolvidas nos anos seguintes. Vamos ouvir os teus colegas de debate. Francisco Teixeira. Mariana Silva. Francisco Teixeira já falou na recandidatura à Capital Verde Europeia, a pedonalização do centro histórico e algumas ruas adjacentes, e mais algum desafio que este Executivo devia ter lançado e não lançou? Este Executivo lançar desafios foi aquilo que fez no último ano, não é? Alguns requentados, alguns anúncios requentados, que já estavam anunciados e que voltam a ser anunciados, como o encerramento do trânsito no centro histórico, que já não é novidade e que já não causa assim grande espanto, porque já ouvimos esta promessa muitas vezes. A candidatura à Capital Verde causa-nos algum incómodo e não um espanto, porque porque continuaram a haver participação pública, porque continuamos a não ser chamados para intervir neste processo, para fazer parte deste processo e para todos realmente nos sentirmos envolvidos naquilo que será ou que seria um passo importante na política ambiental concelhia e que até teria repercussões nos concelhos vizinhos, penso eu. Agora, o que vemos é que nos concelhos vizinhos há mais iniciativas ambientais do que propriamente no concelho ao qual que se está a candidatar a Capital Europeia Verde, e eu até nem uso muito estas comparações, mas inevitavelmente têm que se usar, porque há concelhos muito próximos onde o passe é gratuito para as crianças até aos 18 anos e aqui não. Aqui é gratuito só de casa para a escola e de escola para casa. Ao fim de semana não podem usar e nas férias também não. E nos outros aqui muito próximos isso já acontece, esse passo importante de mobilidade já foi dado e aqui continuamos a não dar este passo importante, apesar de eu achar que devemos continuar a ter aqui alguma benevolência com este primeiro ano de concessão dos transportes públicos. Mas já está quase a fazer um ano, por isso aquilo que percebemos é que os transportes não têm muita gente, ao contrário do que devia estar a acontecer, era que neste momento já deviam ter conquistado um grande número de utentes e parece-me, não tenho números, porque os números também não são anunciados, mas parece-me, daquilo que vou vendo e da prática daquilo que se vai assistindo, que têm cada vez menos, em vez de conquistar, estão a perder. Do início, há falta de atratividade, há falta de informação, que já disse aqui no programa que não há em lado nenhum os horários, não saem na comunicação social escrita, em papel, que poderiam sair os horários, não estão nos cafés e nos locais, ou até no Teatro Jordão, ou no Vila Flor, ou num outro espaço em que as pessoas possam ter acesso direto a esta informação. Não existe. E por isso a atratividade, e depois por outras questões, não é? Porque há aqui as linhas e as redes, parece-me que não estão a satisfazer quem utiliza o transporte público. Basta ir ver o parque de estacionamento da estação de comboios e vê-se que houve um aumento deste parque e é pouco na mesma. E quem tem o passe da CP tem transporte gratuito de autocarros. Porquê é que as pessoas não optam? Estamos todos errados?
A Câmara é que está certa. Por isso, nós temos que perceber o que é que está a falhar. Porque é que as pessoas não estão a optar pelo transporte público e pelas novas condições que são oferecidas. Ainda muito frágeis e ainda pouco eficientes. E depois podíamos falar do quadrilátero e de não haver transportes ainda nesta ligação destes 4 concelhos tão importantes e que continuam a não existir, e é uma miragem se eles vão existir ou não. Não posso deixar de referir as 72 casas, que é um passo importante, sim senhor, ninguém lhe retira a importância, mas as pessoas precisam de casa hoje, não é? As pessoas precisam de casa hoje. A lista de espera de mais de 100 famílias no município vimaranense não tem um ano, tem anos. Não é de hoje que há lista de espera para ter direito a uma habitação em Guimarães. Mas fazia parte do programa do Partido Socialista. Dos últimos anos. Sim. Fazia parte dos últimos anos. Que é alterar o plano diretor municipal para que se potencie a possibilidade... Pois é, mas já vai tarde, não é? Já vai tarde para algumas pessoas que estão a ter que retornar à casa dos familiares porque não têm forma de pagar uma renda. Ou para os jovens que querem sair e não conseguem. Vamos ouvir e o por caso isso de Caneja há aqui e só mesmo para terminar, continuamos sem assistir a uma política de bem-estar animal, passado um ano, e as informações que temos dos últimos tempos é até que este Executivo parece querer recuar naquilo que seria o avanço necessário no aumento do CRO. Carlos Caneja Amorim, já se falou de mobilidade, habitação, candidatura a Capital Verde. Vais abrir outra janela ou... Vou abrir uma janela e talvez fechar uma porta. Vamos ver. Eu queria começar por sinalizar algo que a mim me parece muito importante e que na ação política julgo ser extremamente relevante, que é analisar o próprio adversário político, no sentido democrático, com o máximo de justiça possível. Isto para dizer o quê? É importante, e julgo que tenho que o dizer, e só me vincula a mim, eu tenho respeito pessoal e político por o Dr. Domingos Bragança. E, portanto, não queria deixar de dizer isto aqui. E isto é um ponto forte para dizer o quê? Porque, inclusivamente, para se vencer eleições, tem que se perceber a razão porque se perdeu as eleições. E perceber quais são os méritos que estão do outro lado. Mas o problema que eu encontro aqui no Partido Socialista é que, precisamente, o ponto forte que foi, em parte, uma vitória unipessoal do Dr. Domingos Bragança, também é, em parte, o principal defeito, que é a autarcia e a autossuficiência que, por sua vez, o Dr. Domingos Bragança seguiu em frente, no sentido de que, inclusivamente, parte da equipa do Partido Socialista que estava a trabalhar em partes muito importantes, como a transição económica, que seria o caso do Dr. Ricardo, que agora é candidato a nível das eleições internas do Partido Socialista. Se refere ao ex-vereador Ricardo Costa. Ricardo Costa, que foi retirado da variação de uma forma um bocado estranha. E esta autarcia e autossuficiência faz com que, e julgo que é constatável claramente a nível aqui do Conselho, que a equipa humana é curta para a dimensão da obra que é preciso fazer. E, portanto, um ponto bom de partida que se virou um ponto mau, no sentido de que nós constatamos que há um déficit de atuação por parte da Câmara Municipal a nível de vários projetos, mas um deles que eu considero extremamente importante e que não me canso de sinalizar aqui, que tem que ver com a indiferença com que se olha para a forma como o Terreiro do Paço nos trata. É constantemente Guimarães, a soberania de Guimarães, porque para mim a soberania parte do indivíduo e, portanto, se parte do indivíduo, a soberania chega ao Conselho e depois chega ao âmbito regional e ao âmbito nacional. E a soberania de Guimarães está a ser ferida constantemente. Um exemplo. Um exemplo recente, que era isso que eu ia sinalizar, que é algo que... O meu primeiro trabalho como advogado estagiário na altura, em Lisboa, foi constituir propriedades horizontais em bairros sociais. O bairro de Chelas, em Olivais, em bairros pesados, em que, através de uma cooperativa de habitação que lá estava constituída, contratou o escritório para o qual eu trabalhava, para ir constituir as propriedades horizontais, no fundo, estabelecer um condomínio. E eu deparei-me com uma realidade e com uma pobreza tão grande e com uma realidade para a qual eu honestamente nem estava preparado,
E chocou-me a forma como, na altura, o IGAP, hoje o IRU, tratava esses bairros sociais. A forma como, pelo facto de abrirem a porta e deixarem as pessoas entrar, a partir dali o assunto estava acabado. E não é assim. Porquê é que eu estou a falar disto? Aqui em Guimarães, os episódios que ainda agora foram publicados na imprensa local, de os elevadores não funcionarem em vários prédios do Parque Habitacional do IRU, não o Parque Habitacional Social da Câmara de Guimarães, em que o Conselho Diretivo do IRU, pura e simplesmente, é indiferente a estes apelos de quem lá vive, pessoas com deficiência, como comecei eu recentemente, uma mãe que não consegue descer a filha no elevador, pessoas idosas que, não obstante os anos da pandemia, que já ficaram fechados em casa por razões de precaução e de saúde, agora não podem descer nem para fazer tratamentos médicos, nem para fazer as suas compras, nem para ter uma vida minimamente decente. E a indiferença é total por parte do IRU e do seu Conselho Diretivo, que inclusivamente já nem as chamadas aceitam. O que eu sei destas pessoas que inclusivamente me contactaram para os tentar ajudar, é que de facto também apelam à Câmara Municipal para ajudar, e essa ajuda é curta, no sentido porque os problemas continuam por resolver. Um dos elevadores foi lá à inspeção dizer que o elevador não estava em condições, e o IRU ainda hoje não manda lá ninguém para tratar do assunto. Portanto, mas já para não falar no centro da hemodinâmica, que até me causa de facto, porque é de uma injustiça e é inexplicável. Era em setembro, era no verão, e nós até tivemos a bondade de, ao dizer o verão, fomos para o fim do verão, vai ser o fim. Mas não, agora a desculpa bem sei que vai ser a mudança da Ministra da Saúde. Mas é absolutamente inaceitável. Guimarães tem que ter uma voz, tem que ter uma centralidade, tem que ter a sua soberania, no sentido de ser numa lógica subsidiária, isto é, até porque é uma lógica que está subjacente às transferências de competências, que é aquilo que pode ser feito aqui em Guimarães, numa lógica de proximidade, é às instituições de Guimarães que esses poderes devem ser atribuídos, e não ao central, que inclusivamente se esquece de nós. E, portanto, Guimarães tem que ter uma voz que se faça sentir. Inclusivamente, nós constatamos que eu gostava que, a nível de político-social, houvesse a mesma força cívica que há quando acontece algo com o Vitória Sport Clube, que é, quando alguém atinge com uma injustiça ou vitória, de facto a comunidade reage e sente-se logo que se vai à luta. E eu elogio isso, mas que também queria que na sociedade civil guimaranense, e liderada pelo nosso mandatário máximo, que é o Presidente da Câmara, se lutasse de igual forma para que Guimarães seja respeitada. Essa era a pergunta que ia fazer. Ou seja, essa ausência de voz em Lisboa era a responsabilidade da Câmara Municipal, nomeadamente do Presidente? Claramente, no sentido de que deve ser público notório que a Câmara de Guimarães, e atenção, o que eu digo que Guimarães, o Conselho de Guimarães não está a ser respeitado, não é de agora, não é do governo do Partido Socialista atual. Agora sim está cada vez mais notório. Mas já passaram por lá governos do PSD, porque eu, antes de ser do PSD, sou cidadão. Já me ensinava Francisco Sá Carneiro. Acima do partido estão os interesses da coletividade. E houve governos do PSD que poderiam ter feito mais por Guimarães e não fizeram. E por isso é que nós precisamos de alguém que lidere e que diga de uma vez por todas, e sobretudo até para que a comunidade sinta e que é alguém que luta por ela. Porque estas pessoas que vivem nestes bairros sociais, quem mais do que o Presidente da Câmara pode lutar por elas? No sentido de dizer a Lisboa, o que está a passar no Parque Habitacional do IRU é inaceitável. Há questões na questão do IRU, há questões que a Câmara pode pressionar, pode intervir, pode ter uma mão mais firme, como diz o Caneja, e peso político. Mas há outras questões que também envolvem o IRU, que a Câmara prometeu e não cumpriu. Como na Emboladora, que prometeu um parque desportivo novo e não cumpriu, prometeu um parque infantil novo e não cumpriu, e não foi este mandato, não foi no último ano, já foi nos últimos 4 anos. Por isso, estas pessoas estão literalmente abandonadas quando agora, porque o PRR traz ali algum financiamento para as obras nestas casas, parece que a coisa vai andar para a frente. Mas é mais um título, é mais um anúncio. Mas a questão que se coloca é que, para além destas dificuldades de elevador, há pessoas que estão lá a viver em casas pretas, cheias de umidade,
que causam doenças graves. Se fizermos um estudo de índice de doenças cancerígenas nestes bairros, se calhar não vamos gostar de ver o que lá se está a passar. Nem vamos gostar de ver aqueles telhados que num bloco se foram alterados de amianto e onde entram as pombas e por onde tudo escorre, e das mais de 50 casas que estão fechadas. Nós temos um município que tem uma lista de espera enorme de habitação e na emboladora há mais de 50 casas fechadas, sem ninguém, sem serem entregues a ninguém. E esta questão já foi colocada na Assembleia Municipal ao Sr. Presidente, foi eu que a coloquei. E a questão continua sem ser resolvida. Mas faz parte do programa do Partido Socialista reabilitar os prédios do Iru em parceria com o Governo, nomeadamente os blocos habitacionais de Gondar e da cidade. Há muitos anos que aquilo está assim. Claro, Francisco. Claro. Não, vamos a ver. A responsabilidade pelos bairros da Emboladora e os bairros do Iru é do Iru. Não é da Câmara. Certo. Mas é sensível à crítica que o Carlos Carreja manifestou? Não sou especialmente sensível. A crítica, vamos a ver, sou sensível à ideia... E à promessa que a Câmara fez àqueles habitantes e depois não o realizou. Sou sensível à ideia de que o que se passa na Emboladora e noutros bairros do Iru, em Guimarães, é muito mau. Aliás, não é um exclusivo, infelizmente, de Guimarães. É muito mau, é inaceitável. Ou seja, nestas circunstâncias, a Câmara de Guimarães já disse, inclusive, que assumiria a responsabilidade da gestão dos bairros sociais do Iru com o correspondente pacote financeiro. A Câmara já assumiu isso. Bom, o Iru e o Governo é que não querem transferir esse pacote financeiro com as correspondentes responsabilidades, perdão, para a Câmara Municipal de Guimarães. A história é ao contrário. Não quis, o Governo não quis. Não, o Governo quer e a Câmara ainda não quer porque é um envelope financeiro diferente, como é lógico. Sim, não estamos a dizer a mesma coisa, quer dizer, parece que estamos a dizer mais ou menos a mesma coisa. Bom, não é bem a mesma coisa. É mais ou menos. É quem diz primeiro... Tu partes de Lisboa e eu parto de Guimarães. O comboio é o mesmo. Eu percebi que a tua ideia de que Guimarães devia transformar numa cidade-estado uma espécie de uma soberania de cidade-estado para se tornar independente do resto do país, seria a forma de resolver parte destes problemas. Quer dizer, esta ideia de que o Presidente da Câmara não faz o suficiente não é verdadeira. Quer dizer, o Presidente da Câmara faz o que pode. Mas há coisas que estão muito más nos bairros do Iru, mas há outras que estão a ser resolvidas, incluindo por intercessão do Presidente da Câmara. O problema das rendas do Iru, o velho problema das rendas do Iru, está neste momento em resolução. Mariana diz que não. Eu espero que sim. Está a dizer que não, deve saber a decisão do Tribunal. A muito curto prazo, vocês vão ainda saber... Ainda bem, espero que aqueles que moradores o Iru e os moradores... Pelo menos uma parte. Para a minha prioridade não são as rendas. Para a minha prioridade não são as rendas. Bom, algum lado tem de fazer. Quer dizer, as rendas são importantes, porque havia pessoas que iam pagar 300, 400, 500% relativamente àquilo que eram as rendas originais. Estão para ocorrer acordos, estão neste momento a ser redigidos e a ser assinados acordos entre os moradores e acordos, e portanto, de comum acordo, no sentido de estabelecer rendas, das rendas que sejam compagináveis e compatíveis com os seus rendimentos. E isso deve-se muito também ao empenho da Câmara Municipal de Guimarães e também às comissões de moradores, deve dizer-se, às comissões de moradores de alguns dos bairros do Iru, que têm feito um trabalho absolutamente formidável na defesa daquelas pessoas. E, portanto, esta ideia de que tudo que corre mal, embora não seja responsabilidade do Presidente da Câmara, o Presidente da Câmara podia fazer mais, é uma retórica barata. Barata no sentido que é fácil, quer dizer, não tem preço, quer dizer, é fácil imputar responsabilidades alheias quase ao Presidente da Câmara. Ao elogio pelo elogio. Não é porque não é elogio pelo elogio. Não é elogio pelo elogio. Verás a muito curto prazo. Portanto, eu acho que esta ideia, as coisas correm mal porque o Presidente da Câmara não fez o suficiente. Quando nós estávamos a tratar do primeiro ano de mandato e este desvio súbito para esta lógica de cidade-estado de Guimarães, responsabilizando por isso o Domingos Bragança de tudo que corre mal, mesmo que não tenha responsabilidades diretas e nada disso, parece-me um entorce. Eu fui muito clara e falei de uma responsabilidade direta e de uma promessa direta. Àquilo que era o objetivo principal. O objetivo principal. Independentemente de eu concordar
que, por exemplo, nos transportes podia ir mais longe. Enfim, eu não quero aqui pedir enfim, pôr medalhas em peito próprio, mas eu fiz uma proposta no Conselho Municipal de Educação, que está para ser discutido e está para ser votado, no sentido justamente de que houvesse gratuidade integral de transportes para jovens de idade escolar, inclusive do ensino universitário. Em Guimarães, que eu não vejo razões para que isso não aconteça. E, de facto, isso depende apenas da opção da Câmara. Bem, a mim disseram-me que há sensibilidade da Câmara para que isso progrida. Eu admito que é muito curto, a curto prazo, médio prazo, isso vai acontecer, mas, enfim, mas não vejo razões especialíssimas para que isso já não tivesse acontecido. Agora, sublinho aquilo que eu próprio me esqueci, que a Mariana falou e bem, quer dizer, independentemente das várias dificuldades que existam, a transição que também se fez para o novo contrato e concessão de transportes foi também neste ano e, portanto, teve também enorme relevância. Portanto, naquilo que são as responsabilidades diretas da Câmara e do Presidente da Câmara em particular, eu acho que foi um ano cheio, foi um ano, e depois há muitas freguesias, há muitas obras que se poderia especificar, eu pedi que me mostrassem algumas e eu fui ver algumas na imprensa local por esse município, com muita relevância para as freguesias respectivas. E, portanto, eu acho que foi um bom ano. Não será, provavelmente, o melhor ano. Foi excepcional. Não, foi um bom ano. Foi um bom ano. Não digo que foi excepcional, digo que foi um bom ano. Não será o melhor ano, mas que o ano vai ser melhor conforme o tempo vai passar. É isso que vamos já ver a seguir, porque antes eu queria que a Mariana e o Carlos Canas Amorim, num minuto, como ao costume, lhes peço, para, enfim, replicarem aquilo que o Francisco disse. Certo, eu gostaria de dizer, de facto, se o que eu digo é barato, eu constato é que o elogio constante de Francisco ao Executivo de Guimarães, de facto, é caríssimo, não é? É caríssimo, porque depois os argumentos são curtos. Porque perceba-se o seguinte, várias vezes o Dr. Domingos Bragança sinalizou que a relação com o governo socialista de António Costa era excepcional, que corria lindamente. Ora, o que nós nos constatamos é que dossiê após dossiê, Guimarães sai sempre a perder. Eu lembro-me perfeitamente, recorrendo à história das intervenções do Francisco Teixeira, que ele recordou que o bairro social de Emboladora, em Gondar, já no tempo dele se falava nisso. Portanto, eu já percebi para o Francisco que passarem décadas sem se resolver nada não é um critério de análise política. É um critério como outro qualquer. Carlos, quem espera 20 anos, espera mais 10. Não disse nada disso. Agora, isso não é responsabilidade direta da Câmara, não confunda. Claro que não. Sim, todos os dossiers. Podes atirar o desemprego para cima do Presidente da Câmara. Gostei só da parte os problemas ambientais para cima do Presidente da Câmara. Gostei da parte da paz no mundo para cima do Presidente da Câmara, a guerra no mundo. Gostei. Falta de influência da guerra da Ucrânia, do Domingos Bragança. Gostei. Bom, parece-me um bocado exagerado. O diálogo é ótimo, agora por cima do eu gostei, hiperbólico é certo, mas gostei e não deixo de dizer que tenho alguma simpatia e parte do conceito que eu construo é de cidade-estado no sentido de Guimarães, daí a questão da soberania, de Guimarães fazer sentir que merece ser respeitado. Porque os dossiês sucedem-se ainda hoje e o PSD já emitiu um comunicado. A lógica do TGV, mais uma vez que o Presidente Dr. Domingos Bragança sinalizou várias vezes, e atenção que não é para termos TGV no Toral, como defende Francisco Teixeira, mas na rua Pai Galvão, mas é algo que Guimarães não fique de um tramo que possa ligar a Guimarães que não seja demasiado longínquo, demasiado oneroso e que de facto ser mais pertinho possível. Não, isso é uma ideia deve ser mais pertinho possível. E que é uma ideia defendida pelo próprio Dr. Domingos Bragança, que Guimarães não pode ficar fora da ligação ao TGV. Carlos Carajano, permita-me que leia então, uma das medidas do programa do Partido Socialista, vou ler, citar, protocolar com o Governo o eixo ferroviário de ligação de Guimarães à futura estação de alta velocidade. Mas não fala no Toral nem na Paio Galvão. Isso é o PST, isso é no programa eleitoral do PST. O Alfa Pendular saiu de Guimarães sem justificação que se constate que seja verdadeira. O Francisco e o Partido Socialista não levantam uma palha, não têm uma afirmação em defesa do regresso do Alfa Pendular a Guimarães.
E repare-se... Viva o Alfa Pendular, faça uma manifestação para o Alfa Pendular, se tu quiseres, episódio atrás do episódio. Eu estou contigo, o Alfa Pendular. Tu próprio já consideraste escandaloso a questão do centro de hemodinâmica. É absolutamente inaceitável. Eu disse escandaloso, disse que não percebo minimamente. É um absurdo. Não percebo o que é que se faz. Eu tiro a palavra escandaloso e ponho lá o absurdo. Mas perceba, Sr. Francisco, faz uma década este ano da Capital Europeia da Cultura. A Capital Europeia da Cultura, em Lisboa e no Porto, ficou a financiar as grandes obras que se fizeram em termos de museus, em termos de obras que envolveram essa Capital Europeia. A única que não está abrangida com esse mesmo investimento financeiro é Guimarães. A Plataforma das Artes não tem o apoio que, como tu sabes, e que és um agente cultural de relevo neste Conselho, acaba por ser amputado esse orçamento financeiro, porque há custos de manutenção e há custos que tem que suportar a nível, por exemplo, da Plataforma das Artes, que prejudica claramente o Conselho. É mais um sinal de que Guimarães merece ser respeitada e não está a ser respeitada pelo terreiro do Paço. Mariana Silva. Eu vou tentar que o meu minuto não seja do tamanho do Caneiro. Mas eu fico surpreendida com esta notícia que o Francisco Teixeira nos trouxe das rendas dos bairros sociais, até porque eu estive lá na semana passada. Isso saiu nas notícias, por isso toda a gente sabe. Eu estive lá na semana passada e aquilo que eu falei com aqueles moradores, mais uma vez, porque já estive lá várias vezes, foi sobre um acordo que eles estão a fazer, ou um contrato que eles vão fazer com a Câmara para as obras. Para as obras. Sim, isso é outra coisa. Quem tem as casas compradas e não pode pagar as obras, não é? Porque os outros têm as casas alugadas e ninguém me falou sequer em resolução do problema. Se eu puder concluir a minha ideia, dava jeito, porque senão o meu minuto vai ser do tamanho do tamanho do Caneiro. Mas se me deixares acabar, deixa de dar impressão. Deixa de dar impressão. Ninguém me falou, muito pelo contrário. Estava lá um senhor que veio falar comigo e que disse que temia ser despejado por causa desse problema das rendas. Por isso, muito me admira que quem está com o problema não saiba que está a ter resolução imediata, nas palavras do Francisco, ou no próximo, muito próximo de se resolver. Eu espero que sim, porque aquelas pessoas são iguais a todas as outras no Conselho de Guimarães. E por isso, quando se diz que a Câmara não tem responsabilidades porque aquilo é do IRU, aquilo é do Estado e o Estado não soube tratar do seu património, está tudo correto. Até aí está tudo correto. Agora, tirar a responsabilidade à Câmara Municipal de orientar a vida daquelas pessoas que já estão em situação fragilizada na sua condição social, aí é que já não me parece bem. Fazer promessas para aquilo que a Câmara pode fazer, como o Parque Desportivo e o Parque Infantil, e nem sequer isso dar àquelas pessoas, já me parece mal, mas disso o Francisco não opinou. E por isso, a questão... Se o teu minuto for menor do que o Caneiro, é verdade, mas eu avisei. Se for do mesmo tamanho que o Caneiro, já falaste mais do que eu hoje. E por isso, a questão aqui do Alfa não foi sem justificação aparente, foi sem justificação. Não há argumento. Nem o Sr. Presidente da Câmara chegou aqui e disse qual era o argumento do Ministério das Infraestruturas para nos retirar o Alfa. Não há argumento. Por isso, nós nem podemos dizer se o Alfa foi embora justamente ou não. Mas nem veio o Alfa, nem veio um outro horário substituir o Alfa. Podia perfeitamente ser um Intercidades. E agora andamos aqui iludidos com teleféricos, com a possível solução do TGV, se passa ou se não passa, aqui ou acolá, quando nós temos a Universidade do Minho, temos a Universidade das Nações Unidas, somos património mundial, queremos ser capital europeia verde, temos o Teatro Jordão, mais um espaço cultural a acrescentar. Mas depois, o que é que adianta? Depois temos as dificuldades para chegar aqui, ou para que as pessoas cheguem aqui em tempo útil e com o conforto que é necessário. E por isso, vemos que da parte de quem tem responsabilidade, não faz anúncios destes, não faz anúncios de que exigiu ao Ministério, ou de que exigiu ao Governo, ou de que trabalhou para que chegar a um consenso para que Guimarães tenha mais e melhor, quer seja na habitação, quer seja na mobilidade, quer seja no ambiente em que tudo está interligado. Francisco,
Não sei se... Mas vai ser... Sim, sem utilizar o tempo como quarta dimensão do espaço, eu teria que dizer para chegar à tua capacidade de utilização de tempo. Que utilizes um ainda quarto falta do muito. tempo que não um quarto apenas, 172 casas, Teatro Jordão, penalização, Capital Europeia Penalização só dos teus sonhos, que ainda não existe. Projeto de penalização. O projeto. Revisão da Projetos há PDM. muitos. Sim, claro. Projetos, digo-te aí uma lista deles que nunca mais Claro, acaba. é preciso projetos, não se pode fazer as casas sem Este projetos. ano é os projetos. Para o ano somos o Conselho em Obras. Mariana, pronto. Para concluir, foi um ano cheio. E houve muitas coisas por fazer. Um ano cheio de anúncios. Como é absolutamente evidente. Quanto ao Alfa, eu vou na manifestação que vocês convocarem. Pois, o PS não manifesta, não faz nenhuma manifestação, nem envolve as pessoas nessa manifestação. Essa manifestação do Alfa poderá ocorrer nos próximos 3 anos de mandato. E agora o que eu os desafiava é, de uma forma muito mais concisa, a olharem e fazerem de alguma forma uma perspectiva do que poderá acontecer nestes próximos 3 anos. Carlos Caneja, e eu era capaz de desafiar, olhar para isto na perspectiva da oposição. Como é que a oposição vai fazer diferente, se é que acha que necessita fazer diferente nos próximos anos? Relativamente ao mandato que falta, todos sabemos que um dos focos fundamentais do Dr. Domingos Bragança será a bandeira verde, não é? Será, e julgo que ele verá como um epílogo para o seu mandato, como um bom epílogo à atribuição da bandeira verde. Agora, para nós, isto é um registro também como um amigo meu diz, de um registro político muito festivo, em que, de facto, insistimos nas bandeiras e nos títulos para, no fundo, tentar enquadrar ou entrar numa relação de sinonimia com competência ou com excelência de governação, mas depois, quando descemos à realidade das pessoas, constatamos que pouco ou quase nada há de excepcional. E, portanto, o que é importante, e eu já o disse julgo que no antepenúltimo programa, que um dos grandes desafios que temos pela frente, e que é uma alteração das circunstâncias, sejamos sérios, é a crise de inflação, que vai implicar uma necessidade de estarmos todos muito atentos às necessidades que vão ocorrer, inclusive no campo social, e que vai atingir a própria classe média, a questão da crise habitacional, sem prejuízo de aderir ao argumento de Francisco, que o projeto das habitações que vão ser construídas para acesso de habitação a preço controlável, se concretizar esse projeto, não deixa de ser um passo, mas é um passo curtíssimo, e como nós constatamos, já o dissemos e já o sinalizamos, e o Francisco admitiu, mas de lado, não foi de frente, foi só de lado, que foi a questão de, por exemplo, o Conselho Vizinho, 25 anos atrás, já tinha antecipado a questão habitacional e criado outro tipo de soluções que Guimarães, porque um dos problemas, e é uma distinção clara que eu estabeleço, entre o protagonista político e o comentador político. Um presidente de Câmara, um presidente de Junta, um próprio deputado municipal é um protagonista político. E um protagonista político tem que ter uma intervenção política no sentido de antecipar problemas, precaver problemas e evitar que, nos momentos mais duros, mais agressivos da sociedade, nada esteja preparado. Porque, inclusivamente, nós constatamos que, a nível de estudo do que vai ser necessário, porque, inclusivamente, a Paulo Lemos Damião, deputada municipal por parte do PSD, já fez uma intervenção a alertar a Câmara Municipal para os desafios que teremos que enfrentar. E que a Câmara Municipal se prepare com os números e as realidades e com as soluções que podemos trabalhar para reagir. E até o momento não tivemos feedback absolutamente nenhum. Atenção, isto não vai ser uma brincadeira qualquer, vai ser uma realidade muito séria. Não quero estar aqui, como o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, advertiu que é Presidente do Banco Central Europeu, estaria a ser demasiado pessimista. Eu temo e espero que ela de facto esteja a ser, por um lado, espero que ela esteja a ser demasiado pessimista, mas pode ser que não o seja. E, portanto, nós temos que estar preparados. A oposição e executivos têm que estar unidos nessa solução, porque não nos interessa. O mal de todos nunca será um caminho para a oposição. Nós queremos o melhor possível para a nossa comunidade. Bem sei que o Francisco dirá que isto é discurso de Mr. Mundo ou de Miss Mundo e que será um discurso barato, mas é um discurso de real, e eu acho que ele acredita em mim, eu que sou um humanista radical, de verdadeira preocupação com o bem-estar dos vimaranenses.
Mariana Silva, e para o ano? Para os próximos 3 anos? Para os próximos 3 anos, não sei se adivinha mais do mesmo, mas logo veremos. Mas no programa da CDU... O que a tua sensibilidade te diz? É que esta crise vai nos afetar e estão com tanta obra prometida, alguma coisa há de ficar pelo caminho, senão uma grande parte, não é? Nós não estamos propriamente em condições para estar a anunciar que o Conselho de Guimarães vai ser um verdadeiro estaleiro daqui a 3 anos. Acho eu, mas isto é o que a minha sensibilidade pessoal me diz. E responsabilizo-me... Exatamente, oxalá eu esteja enganada e responsabilizo-me por estas palavras, mas aquilo que nós tínhamos no nosso programa, no programa da CDU, e que eu defendi, que me debati por ele, é que era mais participação e decisão democrática, mais participação das pessoas, mais participação dos movimentos, mais participação das associações. E nós temos tido aqui o representante da Associação AVE que nos veio dizer que não há participação sequer das associações naquilo que é o título a candidatura à Capital Europeia Verde. E por o caminho que seguimos... A estrutura de missão Guimarães 2030... Não sabemos, mas é que nem dá para opinar contra nem a favor, porque não se sabe, nós não conseguimos chegar a um ponto de conclusão, não é? De saber o que é que se está a passar, de saber que se a estrutura de missão está a trabalhar bem ou mal, de saber se se estão a esforçar ou não. Eu imagino que sim, eu imagino que haja aqui um grande esforço para que a candidatura seja vitoriosa, mas não podemos acreditar que mudanças ambientais, mudanças de comportamento que são muito exigentes, se façam por decreto, sem envolvimento das pessoas. Nós não podemos acreditar nisto. Nós não podemos acreditar que eficiência energética, que combate à seca, que a despoluição do rio, porque o Caneja falava da bandeira verde. Nós nem temos a bandeira azul sequer. Nós não temos uma praia onde nos possamos banhar em segurança. E por isso há aqui um caminho muito longo que sem a participação cívica, sem a participação democrática, de decisão democrática, ainda se torna mais longo e doloroso. E entristece-me porque acho que há aqui um trabalho válido que deveria estar a ser evidenciado e que deveria estar a ter uma outra participação e não está. E vai dar em nada. E vai dar em muito pouco. Porque se continuarmos sem envolver as pessoas, será lamentável o fim. E para completar, até para seguir a ideia da crise social que nós vamos atravessar, o envelhecimento ativo em Guimarães. Porque Guimarães não é só as freguesias do centro, em que há aqui todo um conjunto de atividades para as pessoas mais velhas, em que há um incentivo a sair de casa, em que há um acompanhamento mais próximo. Nós temos um concelho disperso e nós sabemos que este envelhecimento ativo não é feito da mesma forma. E por isso, depois de 2 anos fechados em casa, de se terem protegido ou de lhes ter criado um medo de sair de casa, eu não sei se com esta crise em que o dinheiro vai ser ainda mais curto para se sair de casa, para se poder ir a algum sítio, não sei se isto não nos trará graves problemas também nos nossos idosos. Francisco Teixeira, confirma as minhas expectativas. Não estás tão pessimista quanto os teus colegas de debate? Não, eu estou pessimista relativamente ao estado do mundo, que de facto vai afetar a inflação, em particular. Esperemos que não muito depressa o desemprego, mas a certa altura também o desemprego irá afetar Guimarães. É uma inevitabilidade. Não ficaria excessivamente surpreendido que isso exigisse medidas de apoio social complementares da Câmara Municipal de Guimarães. Eu lembro que no dia em que estamos a gravar o programa, a Câmara Municipal de Guimarães, nós estamos a gravar uma quarta-feira, portanto, hoje ou ontem, a Câmara Municipal de Guimarães fez o balanço dos apoios sociais que deu este ano e deu 1 milhão de euros de apoios diretos a pessoas e a famílias durante o ano de 2022 até agora, perdão, 1 milhão de euros pelo Conselho inteiro e 1 milhão de euros a dezenas e dezenas de instituições, salvo erro 99, ficou-me na memória, 99 instituições sociais de Guimarães durante o ano de 2022. Estamos a falar de 2 milhões de euros. Estamos a falar de 2 milhões de euros de apoio social.
O que é muito relevante, porque se nós pegarmos, enfim, na receita que sobra depois das despesas correntes e das despesas de investimento necessárias da Câmara Municipal de Guimarães, 2 milhões de euros, significa um enorme compromisso com a questão social de Guimarães. Eu até admito que esta participação na questão social por parte da Câmara Municipal de Guimarães venha ter que ser reforçada no próximo ano, o que pode exigir, sim, admito isso, e acho razoável que eventualmente essa reprogramação seja feita, reprogramar algumas obras mais infraestruturais, mas que não são imediatamente necessárias para acautelar as necessidades que se vão colocar. Agora, não venham depois dizer que não se fez que há promessas não cumpridas, porque se tiver que reequacionar os investimentos para acudir às questões sociais de uma maneira ainda mais forte do que já de modo muito forte a Câmara de Guimarães acode, bom, vai haver promessas por cumprir. E, portanto, não se pode ter sol na eira e chuva no naval. Isso não é possível. 2 milhões de euros num único ano é um apoio social muito significativo. Bom, eu penso que as pessoas já perceberam, pelo menos aqueles que nos seguem, que eu nunca duvidei do bom coração do Carlos, nem da tristeza da Mariana, que reconheço essas emoções profundas, mas nós estamos a falar de política. E na política, de facto, o que vale é a ação dos decisores políticos. E neste caso concreto, relativamente a esta questão social, a emoção pode ajudar a catalisar as ações políticas, mas é relativamente indiferente se é isso, se é o bom coração ou não se catalisa. O que importa é que a Câmara de Guimarães tem um dos maiores apoios sociais das câmaras da sua dimensão. Porque tem uma população empobrecida. Porque tem uma população empobrecida. 30 e tal anos de PS. Essa é que é a conclusão que tu tiras. E aí não há sentimento. Aí há política. É política. Que é o PS que é 30 anos de PS e tem uma população empobrecida. Por causa do envelhecimento demográfico de Guimarães, eu não sei se não se pode acusar também o Domingos de Bragança por causa do envelhecimento do sol. Quer dizer, o envelhecimento demográfico é uma coisa que não tem nada a ver com também é uma opção política. Ou com a falta dela, também é uma opção política. Com a falta dela do Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara é responsável pelo envelhecimento demográfico de Guimarães. Bom, eu acho isso absolutamente ao lado. Se Guimarães não é uma cidade atrativa para os jovens, no próximo ano pode haver necessidade de mais investimento social e eu estou convencido que ele vai acontecer. Provavelmente ainda iremos aí, não é, Carlos Canas Amorim? Só 30 segundos para dizer que, de facto, emociona-me o facto do Francisco dizer que as omissões por parte da Câmara Municipal e, sobretudo, o tempo decorrido que se resume em décadas para resolver vários problemas que já deveriam estar mais que resolvidos, de facto, para o Francisco é indiferente. E isso emociona-me. Da mesma forma que me emociona o Francisco dizer que a Câmara Municipal deu. A Câmara Municipal não deu, atribuiu. Quem deu esse dinheiro são os contribuintes que suportam e pagam. Desculpa, deixa-me concluir. Essa deixa-me mesmo muito triste. Não, porque a bonomia que queres passar a imagem de que temos uma Câmara amiguinha das pessoas e que temos a Câmara limita-se a distribuir os impostos que recolhe e as transferências do Orçamento de Estado. Não querias que a Câmara fizesse como o Francisco de junta, vão dar os seus salários para os seus fregueses. Deixa-me só te dar esta nota que te deixou muito triste. Deixa-te muito triste, profundamente magoado. Tu que na política dizes que a emoção é neutra. Mas é para te dizer o seguinte, preocupa-me o caminho que Guimarães está a seguir a nível do seu executivo de não se dar ao respeito perante o abuso da centralidade. Regressamos ao início. E agora vamos mesmo para o final. Já não há tempo para mais. O nosso tempo chegou ao fim. Provavelmente nós ainda voltaremos aqui a falar nestas questões, porque por agora desafios, como sempre, a elegerem um tema que gostavam de ter tratado, ou então algo mais lateral que mereça ser falado neste final de Guimarães em Debate. E que peço pelo Carlos Canas Amorim. Sei que, ou imagino que tens para aí umas sugestões para fazer. Tenho umas sugestões. Começava pelo Edgar Morin, em que em 2022 faz precisamente 50 anos em que ele já se referia lá atrás ao ano 1 da era ecológica. É no sentido em que sinalizava a urgência para a ação climática e a urgência para a ação ambiental.
e a nossa vergonha como comunidade, como ele diz, planeta pátria, em não termos antecipado. Aí fomos um bocado como a Câmara de Guimarães, não antecipámos a resolução dos problemas e acontece... É o Domingos Bragança o responsável pela questão ambiental global. Por favor, não abras mais janelas de discussão. Não, acontece que de facto, agora voltando ao registro mais sério, de facto, inclusivamente as medidas que foram agora tomadas públicas pelo Governo e que vão ter que ser tomadas um bocado pela Europa toda e pelo mundo todo, de haver poupanças forçadas a nível da energia, de facto, poderíamos evitar ter chegado ao ponto que chegamos. E outra sugestão? A outra sugestão tem a ver com Leonardo Coimbra, que é um dos pensadores que eu mais admiro e mais respeito pela dimensão da sua capacidade intelectual, e que é um livro escrito por Antero Simões, também quer um quer outro ligado a uma terra que me diz muito, que é Paulo de Varzim, mas o Deus e os homens, porquê esta razão? Por pegar numa questão também que eu, por vezes, publicamente intervenho, que tem a ver com aproveitar para referir a Leonardo Coimbra e por me referir à Igreja Católica, que está a passar por um momento extremamente difícil. Ainda hoje tivemos a triste notícia da imputação a Dom Ximenes Belo, o Nobel da Paz, de estar envolvido também em crimes de pedofilia, mas para dizer que a Igreja tem que se assumir, e eu como católico, nós temos que assumir, no fundo, a nossa maioridade, termos a coragem, uma coragem criativa, certo? Mas a coragem de assumirmos que temos chagas na nossa história. A questão do estatuto do papel da mulher, a Igreja tem desculpas a pedir. A questão, inclusive, da nossa relação perante a ciência e perante a própria democracia, são questões que a Igreja tem que enfrentar de frente. Mas a Igreja não tem que ter medo. A Igreja tem que ter coragem. A Igreja não deve ser envergonhada. E um desafio à Conferência Episcopal Portuguesa para que defenda a Igreja, mas também não só pela ação, claro que assumindo as nossas culpas, mas acreditando no futuro, no fundo, tendo fé no futuro. E o Carlos Carneiro Amorim, partindo do local para olhar para o nacional, e Mariana Silva, trazes também uma sugestão? A minha sugestão de hoje, ou algo que podíamos ter falado e que se falou assim, também já se referiu, foi o anúncio do projeto da linha ferroviária de alta velocidade que irá ligar Lisboa, Porto e Vigo. E que, supostamente, neste anúncio e naquilo que está a ser construído, o TGV irá parar em Braga e não no Toural, como muito se tem dito neste programa. E por isso fica só a dica de que há décadas que a CDU defende que haja uma ligação Guimarães-Braga, e se ela já estivesse feita em ferrovia, e se ela já estivesse feita, porque há décadas que se fala disto, há décadas que se fala de outros assuntos e que não se resolvem, mas que depois se traz a público e se embandeiram como sendo uma solução imediata e até eficaz. Mas se tivéssemos esta ligação, já tínhamos muitos dos nossos problemas resolvidos em termos de mobilidade e em termos de ambiente, de retirar milhares de carros das ruas, que é isso que se pretende, e que não é necessário um ano zero, o primeiro ano, não sei agora o título do livro que o Caneja agora apresentou, é que há medidas que já deviam estar a ser colocadas em prática há muito. E essa da energia, de desligar as lâmpadas e a luz de rua dos centros já podia estar há muito tempo implementada. Francisco Teixeira, e tu? O que é que nos Não, trazes? a minha sugestão é que os meus companheiros de debate e quem nos ouça aí fora saiam para a participação cívica e democrática com a Associação Artística no próximo dia 4 de outubro, pelas 11h30, para a nossa tradicional Marcha Republicana, que vamos da Rua de Gil Vicente, Toural Sul, Toural Norte, Rua da Rainha, Praça da Oliveira, Rua de Santa Maria, Largo Cónigo José Maria Gomes. Começa a ser uma tradição em Guimarães. Já começa a ser. Largo Cónigo José Maria Gomes, onde seremos recebidos pela Câmara Municipal de Guimarães, e por volta da 1h, e onde teremos um fogo de artifício, para comemorar justamente a República e esse momento que permitiu que os portugueses deixassem de ser súbditos para passarem a ser todos igualmente cidadãos. A ideia é esta, é que as pessoas saiam para a rua, não fiquem em casa. E, para além das palavras, nós, aquela pequena comunidade, quer dar o exemplo. E nós vamos mesmo fazer uma festa e uma manifestação pelos ideais republicanos, pelos ideais liberais políticos,
até certo ponto, libertários também, e as pessoas que se juntem a nós, que será uma alegria que o possam fazer, com o apoio de muita gente, de muitas instituições, que o possam fazer. Eu queria só dar uma nota final e dar um aplauso para esta iniciativa da ASMAV, porque, de facto, como republicano convicto que sou, acho que é uma iniciativa louvável. É que certamente a Mariana também se associará. Sim, claro. Mas já fui a algumas, sim. Muito bem. Só não gosto do fogo de artifício no fim, mas... Ninguém é perfeito, não é, Mariana Silva? E desta forma chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate. Uma nota apenas. Estamos a gravar esta edição numa quarta-feira, antes da reunião quinzenal da Câmara Municipal de Guimarães e também da reunião da Assembleia Municipal Descentralizada que acontecerá nesta quinta-feira. Por isso mesmo, Guimarães em Debate teve de antecipar em um dia a gravação deste programa. Mas o convite fica feito, como sempre, para nos seguir nos próximos dias nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Foi bom estar consigo. Prometemos encontrar-nos na próxima sexta-feira. Thank you.